Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Neste programa, Carmo Rodeia vai conversar com o padre Dinis Silveira sobre nulidade matrimonial e antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. Saiu para a estrada este sábado a 20ª Romaria Escolar desde o Convento da Esperança até à Candelária, com a participação do Bispo diocesano Dom Armando Esteves Domingues. Cerca de 100 participantes, entre alunos, pais e professores da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Além de perpetuar a tradição, além de fazer jus àquilo que são as nossas tradições populares, eu penso também um momento para já de convívio salutar, é um momento também para o físico e para a mente também de nós nos despojarmos um pouco porque saímos cedo, é uma experiência marcante, até costumo dizer aos alunos, uma aventura que deixa sempre marcas positivas e é também um momento de partilha, de encontro. Eu acho que costumo dizer e que só vejo coisas positivas, desde a parte física, a parte mental e até mesmo a parte dos valores religiosos, da religiosidade popular, porque de facto as gerações mais novas, apesar de conviverem com isso, mas é preciso que se lhes lembre esses valores e então a perspectiva é também manter a tradição, mas também num espírito de experiência também de fé, contacto com o transcendente, porque nós temos sempre e bem romeiros verdadeiros, estes serão os irmãos de São Pedro, que nos dão aquela dinâmica própria da caminhada, das orações, entradas e saídas das igrejas, e isso para nós é uma experiência muito marcante e que fica muito para além de só ser a tradição. Professor Bento Aguiar, coordenador da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, garante que a caminhada é todos os anos aberta a todos os alunos das ouvidorias de Lagoa e Ribeira Grande. Este ano a romaria foi guiada pelos romeiros de São Pedro de Ponta Delgada. Os dirigentes regionais do Corpo Nacional de Escutas, CNE, vão estar reunidos de 22 a 24 de março, em São Miguel, para o 6º Indaba. Trata-se da preparação para os 100 anos do movimento na região, que se vai assinalar em 2025. Uma atividade que decorre habitualmente de 4 em 4 anos, e que consiste num encontro de todos os dirigentes da região. Este encontro tem como objetivo promover a reflexão sobre os temas associados à nossa prática e ao nosso programa e ao nosso projeto e missão. Portanto, o que vai acontecer é que vamos estar em festa os dirigentes no sentido de nos encontrarmos, de pensarmos o escutismo na região. E este é um Indaba particularmente importante porque dá início às celebrações dos 100 anos do CNE na região. Emília Lima, da Junta Regional dos Açores, garante que este é o tempo de projetar o futuro e recuperar a confiança de jovens e famílias no movimento. Nós temos vindo a ter uma evolução muito positiva. No entanto, nós acabamos de passar um período algo conturbado com esta pandemia que nos assolou a todos e o que acontece é que tivemos um ligeiro decréscimo de efetivo. No entanto, temos vindo progressivamente também a recuperá-lo. Portanto, os agrupamentos deparam-se com algumas dificuldades, normalmente decorrentes até das muitas solicitações que os jovens têm hoje em dia nas suas atividades, mas nós achamos que estamos num crescente. E este é efetivamente um momento de paragem para nos reorganizarmos no sentido de projetarmos a nossa ação no futuro. O encontro em São Miguel vai debater o impacto do escutismo e do CNE na sociedade açoriana e nas comunidades locais de pequena dimensão, considerando o presente e o futuro da associação na região. São alguns dos desafios a par de uma reflexão sobre o empoderamento juvenil, a educação não formal como ferramenta de desenvolvimento. Promovido pela Escola Secundária Antero de Quental, com o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, a greve dos jornalistas esteve em destaque no debate da passada quinta-feira.
A responsabilidade dos mídia na transmissão de valores juntou Carmo Rodeia, do Serviço Diocesano das Comunicações Sociais da Igreja, Graça Muniz, da Antena 1 Açores, Paulo Gouveia, do Açoriano Oriental, e o reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, cônego Manuel Carlos Alves, que pediu empenho da sociedade no respeito e no apoio à comunicação social. Os órgãos da comunicação social poderão pagar melhor os públicos. É uma situação diversa, mas os privados pagam melhor quando têm receitas suficientes para isso. E nem sempre acontece. Não acontece quer em termos de comunicação, de publicidade na comunicação social, quer em termos de assinaturas. Foi dito, foi durante alguns anos administrador do Jornal da União, que entretanto fechou as portas. E por várias vezes fizemos tentativas de aumentar o número de assinantes, e quando conseguíamos 10 assinantes novos numa destas tentativas, era uma grande vitória, porque a maior parte das vezes eram 2, 3. Nós temos que saber que isto depende de nós, sociedade. A comunicação social desempenha de facto um papel fundamental na comunicação social, mas nós também temos que pagar isto. E é tão simples e tão barato quanto uma assinatura, seja de jornal, seja de outra rede qualquer. Dito isto, valores, a transmissão dos valores. É muito importante a comunicação social nesta transmissão de valores. Carmo Rodeia, responsável pela comunicação da Diocese, diz que é importante as notícias estarem centradas nas pessoas. Contar uma história a partir do computador ou a partir de uma gravação telefónica, ou contar a história a partir do contacto no terreno, calçar os sapatos e ir, como o Papa Francisco desafiou o ano passado na mensagem para o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais, ir ao encontro dos outros, é de facto muito importante e faz toda a diferença. Hoje, felizmente, temos as novas tecnologias e fazemos a reportagem ao pé do computador porque as novas tecnologias nos permitem fazê-la. E as novas tecnologias são muito boas. São baratas, custam muito menos dinheiro. Um computador é capaz de fazer milagres. Numa reportagem televisiva, por exemplo, dispensa tudo, praticamente. O jornalista faz a peça através do Zoom. A fonte não se desloca, portanto também não tem custos para a empresa, se for necessário pagar uma viagem. A edição é feita pelo próprio jornalista no mesmo computador, porque o editor de imagem já não é necessário. E, portanto, está tudo muito mais resolvido. O One Man Show faz a reportagem toda. E, portanto, isto tem naturalmente ganhos e, portanto, as novas tecnologias são baratas. Baratas e rápidas, mas não devem deixar de ser instrumentos e substituir o trabalho das pessoas. No papel de moderadora, mas participante ativa no debate, Paula Gouveia destacou a resiliência dos jornalistas da sua redação. O que eu desejo é que, de facto, haja aqui melhores tempos para toda a comunicação social, até porque as dificuldades económicas e financeiras não são exclusivas da Global Média. Há vários grupos em dificuldades, uns mais do que outros. E o meu apelo neste dia é que haja um envolvimento da sociedade e perceba que sem jornalistas e sem a mediação dos jornalistas em relação à informação, dificilmente teremos democracia em Portugal. Hoje, este ano estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril. Eu acho que também a comunidade tem que perceber que tem um papel importante aqui no apoio aos seus jornais e não exclusivamente ao Oriental. Hoje temos um trabalho publicado no jornal com outros diretores de jornais de outras ilhas e as dificuldades são imensas. E se não houver o apoio da comunidade, nomeadamente ao fazer assinaturas ou ao fazer publicidade, há várias formas de dar apoio, portanto, não haverá futuro para o jornalismo e ficaremos mais pobres todos, porque não podemos depender das redes sociais nem do que lemos nas redes sociais. Graça Muniz, da Antena 1 Açores, destaca a importância de usar a liberdade para melhorar. Saber escolher, fazer escolhas, ter lucidez, ter bom senso, o que está na Constituição e o que está na educação. O
que está dentro de cada um de nós e que importa manter, que será o nosso farol pelos nossos dias. Porque com tanta informação, e a informação nem sempre quer dizer conhecimento, com tanto apelo, com tanta solicitação, às vezes ficamos perdidos no meio de tudo isso. Portanto, vale a pena saber discernir, decidir, fazer boas escolhas. Porque essa liberdade deve servir para fazermos uma pergunta muito importante. Liberdade para quê? E se não for para melhorar a minha vida e a vida de quem está ao lado, para que é esta liberdade? Além das intervenções sobre o papel dos média, houve ainda lugar para a interpretação de 2 músicas e de um poema de Sofia de Melo Breiner. Gula e avareza foram os 2 pecados capitais em debate na Praia da Vitória no âmbito das catequeses quaresmais. O 3º encontro Sãos, Santos e Salvos juntou os psicólogos Letícia Leal e Alvarino Pinheiro e o cônego Hélder Fonseca Mendes. Letícia falou na gula e no facto de ser mais do que comer demais. A maioria das vezes, a gula surge da falta de consciência do momento presente. Eu não estou a ter o ato de me alimentar para cuidar do meu corpo, mas para substituir algo que sinto que é um vazio dentro de mim. Isso é curioso. Mas ainda penso na comida assim. E o que é curioso também é que muitas vezes o ato de comer não é um ato que devia ser isolado. Nós muitas vezes comemos e gostamos de comer acompanhados. Acho que há poucas pessoas que gostam de comer. Podem comer sozinhas, mas se calhar se tivessem a escolha de comer acompanhadas, fariam essa escolha. E então é um ato, na verdade, muito mais do que comer. É socialização, é relação, é amor, na verdade. O ato de estarmos à mesa com as pessoas que nós amamos ou com os nossos amigos. E quando nós temos esse comportamento, na verdade, ele por si só devia ser recuperador das nossas emoções. Alvarino Pinheiro abordou a avareza e associa a uma tentativa de se equiparar aos outros. Muitos dos nossos atos não são atos, são impulsos. São coisas que acontecem. São fruto das circunstâncias. São muitas vezes formas de compensação de uma falha nossa ou de um sentimento de diminuição e nós compensamos com isso. Por exemplo, na avareza, às vezes fez-me lembrar aquelas pessoas que têm, são muito ricos, têm muitas coisas, não partilham nada com ninguém. A gente olha para elas, parece que elas se sentem tão muito empodradas, com muita autoestima. Toda a gente diz, aquele senhor, ele tem uma autoestima, uma coisa enorme, estás a ver como é? E às vezes dá-me a pensar, e eu, à luz também daquilo que vou lendo, o que me diz é que aquela pessoa tem pouca autoestima. Então, eu tenho pouca autoestima, se eu me sinto uma pessoa com pouco valor, como é que eu vou compensar isto? Deixa-me ter um carro muito grande, uma casa muito grande, acumular muito dinheiro, que isso é a forma de eu poder ficar equilibrado em relação aos outros. Porque se eu não tiver um carro muito grande, uma casa muito grande, muito dinheiro, muito rico, então se calhar eu vou me sentir diminuído em relação aos outros. Uma pessoa que está tranquila com a sua autoestima, tranquila com aquilo que é, com aquilo que sente, o seu valor como pessoa, não precisa de estar, de certa forma, a expor-se ou a vangloriar-se ou a ter este tipo de atitudes perante os outros. Por seu turno, o cônego Hélder Fonseca Mendes falou de pecados que são ciência, históricos e atuais. De facto, os vícios ou pecados capitais são um tema muito atual. Há 2 anos, talvez, passei por uma livraria e numa secção de ciências humanas, e penso que era pela psicologia ou pela psiquiatria, estava lá um título que me chamou a atenção, a ciência do pecado. E normalmente a gente, o pecado é uma coisa e a ciência é outra. Quer dizer, ver um livro de um psicólogo inglês sobre a ciência do pecado, a mim fez muita impressão. Eu disse, olha, agora o pecado também já é uma ciência, deixa-me ver o que é que este senhor está aqui a tratar. E então o senhor tratava dos pecados capitais. Não depois até dos remédios, não o conceito que leem os remédios que ele propõe. Quer dizer, não propõe do ponto de vista da graça ou do ponto de vista das virtudes. Mas para o livro, A Ciência do Pecado, porque é que aquilo que na doutrina cristã
é o pecado, porque é que a ciência, então a ciência dele, a psicologia, pode dizer que cada um destes vícios, ou que a gente chama pecados, são uma ciência. E, na verdade, não são ciência uma invenção do cristianismo, porque a gente vai à cultura clássica grega e a gente vai encontrar isto tudo tratado antes do cristianismo. A próxima catequese quaresmal será na Fonte do Bastardo, a 20 de março, onde serão abordados a luxúria e a soberba, a castidade e a humildade. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Shogun é uma série da Disney Plus lançada recentemente. É uma adaptação do romance de James Clavell, um autor australiano do século XX. A ação passa-se no Japão, aonde um navegador inglês, John Blackthorne, consegue chegar de barco. O contexto histórico é o da pregação católica naquele país, e aí, como no mais conhecido romance Silêncio, de Shusaku Endo, os portugueses foram pioneiros. Os valores de produção são altos, as roupas e cultura japonesa retratadas com muita beleza. Será por esse motivo, principalmente, que o público e a crítica têm aclamado a série de forma quase unânime. Para nós portugueses, não agradará tanto que sejamos os maus da fita em favor dos protestantes, que são retratados como pessoas menos dadas à ganância. Também não se evita aqui um defeito conhecido de muitas produções ambientadas no passado. Os personagens, no caso os europeus, comportam-se como pessoas do século XXI e não como personagens de há quase 500 anos atrás. Shogun é um produto bem ao gosto do público, sem o desafiar demasiado. O que se vê é precisamente o que se esperava. Mesmo assim, no seu retrato de como a luta pelo poder corrompe as pessoas e a verdade, é um grande exemplo de como os reinos deste mundo tendem a não servir as pessoas. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E o nosso convidado deste programa é o Padre Dinis Silveira, que é ouvidor de São Jorge e doutor em Direito Canónico pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. É o nosso convidado porque São Jorge vai iniciar uma espécie de gabinete de apoio jurídico para os casais que se encontram numa situação canónica irregular para que possam ser integrados. Este serviço habitualmente já está fixado nas dioceses. Nos Açores não temos conhecimento de nenhuma paróquia que possa fornecer este serviço. Em primeiro lugar, é preciso dizer e deixar claro que a Igreja não anula uniões sacramentais validamente contraídas e consumadas, mas pode, após processo em tribunal eclesiástico, reconhecer que nunca houve casamento, mesmo nos casos em que todos o tinham como válido. Padre Dinis, obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar connosco. O que é que se vai passar com este seu aconselhamento? Ora, cumprimento todo o auditório e a Carme também. Sentiu-se aqui a necessidade de se fazer um acompanhamento destas pessoas que estão nesta situação. Portanto, houve aqui alguns pedidos por parte dessas pessoas e pronto, em reunião da ouvidoria chegámos à conclusão que seria interessante criar aqui qualquer coisa, uma experiência que pudesse dar resposta a esses anseios. Portanto, trata-se daquilo que, ao fim e ao cabo, a experiência, o que é que pretende? Um acompanhamento destas pessoas, de tal maneira que se faça um acompanhamento espiritual, em primeiro lugar, sobretudo para tentar perceber de tal forma é que estas uniões vamos chamar assim, irregulares, depois de um casamento celebrado canonicamente, o mal que isso provoca nas pessoas. Portanto, há aqui a vontade de acompanhar as pessoas, em primeiro lugar. E depois, então, vem a parte jurídica, onde nós vamos fazer o acompanhamento necessário para que aquelas pessoas que se sentirem que devem dar o passo, nós estamos aqui para darmos todo o acompanhamento jurídico, isto é,
tentar perceber se aquela situação tem, vamos lá, entre aspas, pernas para andar na questão do processo canónico, ajudar as pessoas a escreverem o libelo, que é o documento introdutório da causa no tribunal, e depois acompanhar estas pessoas ao longo de todo o processo. Mas o objetivo desta experiência é sobretudo, depois, continuar o acompanhamento, porque, efetivamente, durante o tempo, aquilo que eu fui vendo, quando acompanho casais aqui na mesma situação, é que se cria alguma empatia com as pessoas. E depois, findo o processo, parece que não há mais nada. E a ideia seria depois, em colaboração, naturalmente, com a pastoral familiar da ouvidoria, criar aqui vamos lá, a capacidade para depois levar essas pessoas a integrarem-se na vida da Igreja. Portanto, não é só a parte jurídica que declara a nulidade, depois a celebração do casamento e ponto final. Não. Levar as pessoas num acompanhamento, num discernimento, para que elas fiquem despertas para a vida eclesial que se quer. Quantos casais é que estarão nesta situação dita irregular canonicamente, mas que já fazem caminho em igreja? Bom, nós aqui nos últimos anos já acompanhamos uma série deles. Felizmente os processos vieram todos positivos, de maneira que eles puderam regularizar as suas situações. Nós pronto, vamos lançar esta experiência, eu não faço ideia daquilo que os números que poderão aparecer. Sei que pelo menos já fui contatado por 3 ou 4 casais que manifestaram interesse e que querem participar. Portanto, está aberto a todo o povo de Deus da ouvidoria e nós vamos fazer caminho. Como disse ainda agora, trata-se sobretudo de acompanhar estas pessoas que estão nesta situação. Portanto, apoio espiritual e apoio jurídico. Do ponto de vista jurídico e canónico, mais concretamente, que motivos são tidos como válidos para se pedir a nulidade e se conseguir essa nulidade do matrimónio? Pois os motivos são muitos. Portanto, primeiro temos os motivos que tocam diretamente aquilo que é a essência do matrimónio. Portanto, quando aquelas propriedades essenciais do matrimónio são excluídas, como a indissolubilidade, quando é a unicidade do casamento, a fidelidade, portanto, quando os elementos essenciais, aquilo que faz o casamento, são excluídos, portanto, o casamento é automaticamente nulo. Depois há também os defeitos de forma, quando ao casamento, portanto, ao rito, falta alguma coisa, portanto, são os defeitos de forma. E depois há também aqueles capítulos de nulidade que tornam o matrimónio nulo, como por exemplo a violência, quando alguém é obrigado a casar, quando alguém casa mas sem saber com quem está a casar, no sentido em que aquela pessoa com quem ela casa não tem nada a ver com o real daquela pessoa, não é? E depois há também aqueles motivos, a incapacidade, que é um motivo bastante usado, que é a incapacidade psíquica para contrair o matrimónio, portanto, e esse, efetivamente, é hoje um dos grandes motivos usados. De facto, as pessoas, olhando para a sua história de vida, acabam por concluir que no momento do matrimónio, sei lá, por as várias circunstâncias da vida, ou porque eram muito novos, ou porque houve uma gravidez e foram constrangidos a casar, ou porque não tinham bem a noção daquilo que eram as obrigações essenciais do matrimónio, portanto, prova-se efetivamente que a pessoa não tinha capacidade para assumir as obrigações essenciais do matrimónio. Pois também há alguns defeitos físicos, portanto, do ponto de vista físico-sexual. Enfim, são uma série de portanto, chama-se capítulos de nulidade, são motivos que se podem invocar para que as pessoas possam introduzir a causa para a declaração de nulidade do matrimónio, como por exemplo também, estou-me agora aqui a lembrar, a exclusão, por exemplo, da prole,
hoje em dia também muito em voga, que as pessoas casam, mas não querem ter filhos. E a prole é efetivamente uma das características essenciais do matrimónio, ou a fidelidade, etc. Ou a simulação do próprio consenso, portanto, estar ali a simular um ato, mas que efetivamente não corresponde à vontade do contraente. Portanto, nós vamos, no primeiro encontro, fazer assim uma resenha de todos estes motivos, para que as pessoas possam avaliar as suas vidas, e depois vamos acompanhar casal a casal, no sentido de percebermos se efetivamente há ou não matéria para se dar início a um processo de declaração de nulidade. Uhum. A lei determina que o processo de declaração de nulidade não demore mais do que um ano, e o Papa Francisco, ainda recentemente, quando recebeu os juízes da Rota Romana, voltou a falar desta questão. Mas a ideia que existe, generalizada, é que isto é um processo que se pode arrastar anos e anos. Estas alterações, estes motos próprios que o Papa tem introduzido, têm alterado e feito com que, efetivamente, este processo seja menos penoso para as pessoas, pelo menos do ponto de vista do arrastamento no tempo? Sim. Atualmente, para aquilo que eu sei do nosso Tribunal Eclesiástico, os processos não levam mais do que um ano. Estão praticamente todos em dia e correm com bastante celeridade. Portanto, eu estou a acompanhar, por exemplo, um agora aqui em São Jorge, e efetivamente está quase terminado e nem começou há um ano. Portanto, o que eu posso dizer, não tenho dados assim absolutos daquilo que é a atividade do Tribunal Eclesiástico, mas aquilo que me é dado, o que posso dizer é que efetivamente os processos estão em dia. Portanto, e têm custas, naturalmente. E têm custas, Padre Dinis, naturalmente. Claro que têm custas, claro. Portanto, trata-se de um processo jurídico que naturalmente envolve os peritos do tribunal, os juízes, advogados, defensor do vínculo, etc. Portanto, são vários os cargos num tribunal, de maneira que essa gente, claro, tem custos, até porque há, para além todo o pessoal do tribunal, depois às vezes é preciso pareceres dos peritos, nomeadamente aqueles casos que envolvem questões psicológicas, é preciso um parecer de um psicólogo, etc., ou um parecer médico, noutros casos, e tudo isto, claro, tem custos, mas os custos estão fixados e não vai além daquilo. E, além do mais, o pagamento das custas de um processo é faseado, portanto não é que se pague tudo de uma vez. E, além disso, há também a possibilidade da gratuidade do processo, consoante as hipóteses económicas das pessoas em questão. Uhum. No caso de ser declarado nulo o matrimónio, os cônjuges passam a ter a possibilidade de poder voltar a celebrar um novo matrimónio na Igreja. O que nós sabemos essencialmente é que a maior parte das pessoas que pede a nulidade do matrimónio não é para celebrar um segundo matrimónio, mas é para estar numa situação mais confortável aos olhos da sociedade e da própria Igreja naquilo que é a moral católica no acesso aos sacramentos. Da sua experiência, como é que estamos neste momento nos Açores e particularmente na Ilha de São Jorge? Aqui, dos casos que eu já acompanhei há 7 anos esta parte, as pessoas que pedem a declaração de nulidade, todas contraíram já segundas núpcias. Efetivamente, portanto, a razão primeira é aqui, por aquilo que a minha dado de conhecer aqui, efetivamente é para a celebração de segundas núpcias. Mas, como disse bem, há gente que pede a nulidade do matrimónio, mas que não fez vida com ninguém, não há uma segunda união, de maneira que, portanto, é para, efetivamente, para um bem de consciência, digamos assim, para que a pessoa fique de consciência tranquila diante daquilo que é a moral católica. Obter a nulidade do matrimónio, com isto não quer dizer que se possa casar, porque há casos em que o juiz, na declaração de nulidade, pode pôr algumas objeções a novas uniões.
quando, por exemplo, se trata de uma pessoa violenta ou trata-se de uma pessoa que enganou ou que tem graves antecedentes, embora aquele matrimónio seja nulo, mas o juiz pode pôr ali algumas objeções a uma nova união, chamada vetitum, em que o juiz põe ali uma proibição de nova união. Mas isso é em casos muito particulares e para evitar males maiores. Eu sei que isto não é uma questão do foro jurídico, é mais do foro moral, mas ainda assim vou atrever-me a fazê-la, que é quando há filhos num matrimónio e eles resultam de um ato consciente dos dois cônjuges, ainda que possa ser justificado que não o foi, não lhe parece um bocadinho arrojado a Igreja pedir às pessoas que, para poderem aceder novamente aos sacramentos, possam ter de pedir a nulidade do seu matrimónio e muitas vezes negar a sua própria história? É uma situação bastante difícil, complicada e que normalmente traz consigo grandes dramas pessoais, não só para as duas pessoas que contêm o matrimónio, mas mais ainda, ou pior ainda, melhor dizendo, quando há filhos. Bom, em primeiro lugar, o matrimónio, quando é válido, ponto final, mas também quando é nulo, é nulo. Compreendo naturalmente que depois de uma história de 20 ou 30 anos com filhos seja efetivamente dramático, ou pode ser dramático, a reconhecer que se viveu uma experiência que efetivamente não era matrimónio. Portanto, trata-se de algo verdadeiramente dramático. Mas também é verdade que aquela experiência da declaração de nulidade, em que se pode fazer uma sanação de feridas terríveis, porque efetivamente as há, também permite às pessoas experimentarem ou fazerem uma experiência de libertação e de sanação do passado. E isso vamos lá, traz algum sofrimento, e isso traz. E também a questão dos filhos. Então os filhos podem dizer, mas então nós somos filhos de uma união que efetivamente não foi. Portanto, são tudo questões que vão para além do meramente jurídico, que claro que toca o campo da moral, mas que há que as afrontar sem grandes medos, sem subterfúgios, no sentido de fazer com que a pessoa possa, ao sanar toda a sua história de vida, também experimentar um pouco de paz, vamos lá. Hoje a Igreja já faz um acolhimento diferente das pessoas, mesmo aquelas que se encontram numa situação irregular. Esta é uma experiência de Igreja de portas abertas também. O Papa fala muito nesta questão. Há muito tempo que nos Açores nós experimentamos esta realidade concreta. Do ponto de vista, e terminamos por aqui a nossa conversa, queria-lhe só deixar esta nota e esta pergunta, que é, do ponto de vista da Diocese de Angra e daquilo que lhe é dado a conhecer, do que conhece do terreno, não só a partir da ouvidoria de São Jorge, mas também naturalmente daquilo que é o contacto com outros colegas sacerdotes. Hoje já há uma grande disponibilidade e uma grande abertura para acolher as pessoas e evitar a sua censura pura e simples. Claro, e de outra maneira não pode ser, e acho que os colegas todos têm esta sensibilidade, e não só os colegas, todas aquelas pessoas que trabalham na pastoral familiar, seja daqueles que acompanham casais que vão casar em CPMs, sejam aqueles leigos que participam ativamente nas equipas de Nossa Senhora, a pastoral familiar em si, portanto, toda a gente está desperta para esta realidade. E esta experiência que queremos implantar aqui na nossa ouvidoria é mais um sinal deste acolhimento que se quer a estas pessoas, mas com coisas concretas, resolvendo a questão da vida das pessoas, não ficar apenas por palavras ou por meras intenções. Portanto, acompanhar as pessoas,
acompanhar sobretudo os dramas, e há situações muito complicadas, casos depois que as pessoas sofrem imenso, ou sofreram imenso, de violências, enfim, o leque é enorme. Portanto, e é nesses casos, e é para essas feridas que estas realidades vão acontecendo. Portanto, não há exclusão de ninguém, antes pelo contrário. Há a Igreja disponível para acolher, a Igreja disponível para acompanhar, a Igreja disponível para sofrer com, de tal maneira que as pessoas possam sentir acolhidas, as pessoas possam sentir que há alguém, que a Igreja está para os ajudar, para os encaminhar, para ser também um sinal de esperança no meio dos seus dramas. De maneira que essa é um caminho sem retorno, quer dizer, este acompanhamento, este estar com, este ajudar, este também ajudar a discernir outras situações, como tantas vezes é dito nos documentos pontifícios. Portanto, é uma realidade e que não há volta a dar. Muito obrigada, Padre Dinis, por esta conversa sobre a nulidade no matrimónio, um aconselhamento jurídico que vai começar na Ouvidoria de São Jorge. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.